TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, dia 17 de junho, e você vai ver a seguir. Motorista morre em grave acidente na BR-040 nesta segunda-feira. Homem que já foi preso 23 vezes comete novo crime em Petrópolis. Prefeitura de Petrópolis tem 30 dias para elaborar cálculo da nova tarifa de ônibus. Cláudio Castro e Cláudio Magnavita são homenageados e recebem título de cidadania petropolitana. Petrópolis institui Programa Municipal de Cozinhas Comunitárias para o combate à fome. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Na tarde desta segunda-feira, por volta das 4h30, um grave acidente resultou na morte de um homem na BR-040 aqui em Petrópolis. Nesse acidente, uma carreta de grande porte com uma carga pesada de biscoitos tombou em cima de um carro. O motorista do carro ficou preso nas ferragens do veículo e veio a óbito ainda no local. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência. De acordo com informações da Concer, concessionária responsável pelo trecho, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 51 da rodovia, no sentido Juiz de Fora, na altura de Pedro do Rio. O trecho apresentou retenções e operou em meia pista. O motorista da carreta foi socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital Santa Teresa. Na noite do mesmo dia, a Concer direcionou um reboque super pesado para a retirada da carreta do local. E na manhã desta terça-feira, as equipes ainda realizavam a limpeza de pista e reparo de danos. Aí a nossa equipe tenta contato com o Hospital Santa Teresa, com a equipe de assessoria, para saber como está o estado de saúde do motorista da carreta que foi socorrido em estado grave. Mas até o momento, até o fechamento dessa edição, a gente não obteve nenhum retorno. Bom, gente, olha só, um homem de 49 anos que já foi preso 23 vezes, isso mesmo, 23 vezes, foi flagrado novamente cometendo um crime aqui em Petrópolis. E diante disso, agentes da Polícia Militar detiveram mais uma vez o acusado. Além das mais de 20 prisões anteriores, o acusado havia saído da cadeia no último dia 5 de junho. Desta vez, segundo a polícia, ele foi preso após arrombar um carro e furtar de dentro dele uma bolsa. A dona dos objetos acompanhava o filho em uma aula de futebol quando o crime ocorreu. Após levantamento de dados, nossos policiais localizaram um homem juntamente com os produtos que ele adquiriu com os cartões da vítima. Diante de mais um delito, o homem foi encaminhado à 105ª Delegacia de Polícia Civil no Retiro, onde foi autuado em flagrante por furto e permaneceu preso. E olha só, uma decisão da 4ª Vara Civil de Petrópolis estipulou um prazo de 30 dias para que a Prefeitura de Petrópolis faça o cálculo de uma nova tarifa para o transporte público da cidade. A decisão foi proferida no dia 11 de junho pelo juiz Jorge Luiz Martins Alves e publicada na última sexta-feira, dia 13 de junho. Na decisão, publicada na última sexta-feira, o juiz Jorge Martins, da 4ª Vara Civil, atendeu a um pedido de liminar das 3 empresas que prestam serviço em Petrópolis, onde elas alegam desequilíbrio financeiro do contrato e solicitam reajuste da passagem para R$ 6,40. O juiz entendeu que a situação atual prejudica o equilíbrio econômico-financeiro do serviço. Atualmente, o valor cobrado em Petrópolis é de R$ 5,15 para pagamentos em cartão e R$ 5,30 para passageiros que pagam com dinheiro. A decisão do magistrado também critica o uso da ameaça de greve de rodoviários como argumento para justificar a urgência do pedido por parte das empresas. Além disso, para ele, o parecer da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, que fundamentou a negativa do último reajuste pedido para o valor de R$ 6,40, está em desacordo com um contrato de concessão firmado com as empresas.
Apesar disso, os petropolitanos têm visto ônibus quebrados em linhas que atendem a cidade e não concordam com o aumento da passagem. Mas em relação ao aumento, eu acho que Petrópolis cobra uma tarifa muito alta da passagem. Eu acho que poderia ser um valor menor ou proporcional ao que a gente anda. Não acho justo eu andar 10 minutos e pagar o mesmo valor de uma pessoa que vai até Itaipava, por exemplo. E R$6,40 realmente para mim que moro ali no Morém é muito caro. Tinha que ter tarifa igual antigamente. Uma passagem daqui do Morro do Alemão, do Vale do Carangola, está muito caro. Em nota, o CETRANSPETRO informou que a legislação municipal, federal e contratos dão a garantia de que a tarifa de ônibus precisa ser discutida e ajustada anualmente. Além disso, informou que todos os insumos que compõem a estrutura de cálculo da tarifa sofreram aumentos significativos desde o último decreto. O órgão também destaca a necessidade do reajuste como forma de garantir o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos e do setor de transporte da cidade. Por fim, esclarece que um novo pedido foi protocolado no mês de maio com a atualização dos custos, que chega a R$ 6,40, com todos os itens devidamente contabilizados e o pagamento regular do subsídio Vale Educação, que impactou na redução da tarifa em 93 centavos. O problema não é só o aumento, né? Porque a gente já paga uma das tarifas mais caras do estado, R$ 5,30 hoje, e se subir para R$ 6,40 vai ser um verdadeiro absurdo. A gente entende que é necessária a melhoria das frotas, mas quem acaba sendo penalizado é a pessoa, é o passageiro que utiliza o transporte público aqui da cidade, porque a gente não recebe um bom transporte público. São muitos coletivos quebrados, muitos atrasos e a passagem, a tarifa, cada vez mais alta. Mas claro, a nossa equipe entrou em contato com a prefeitura, que informou em nota que vai cumprir a decisão da justiça, mas reiterou que não concorda com o aumento da passagem. E, gente, olha só, em cerimônia realizada na sala Arthur de Saerp Neto, na última sexta-feira, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o diretor da TV Correio da Manhã, Cláudio Magnavita, receberam o título de cidadania petropolitana. Olha só. Noite fria e coração quente. Essa foi a frase que marcou a cerimônia de entrega de homenagens realizada no Centro Universitário Arthur Saerp Neto, a Unifase, em Petrópolis. A celebração foi realizada na última sexta-feira para a entrega do título de cidadania petropolitana, do Prêmio Educador Nota 10, do Destaque Empresarial de 2022 e 2024, do Prêmio Denone Pereira Alves, além do Prêmio Ivan Xavier, Padre Quinha e Dona Maria Nazaré. Ao todo, foram 38 homenageados pelos vereadores Ingo Rames e Fred Procópio, que atualmente são prefeito e secretário de governo de Petrópolis. Entre os homenageados, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O título de cidadão, ele vem coroar esse amor que eu ganhei pela cidade, esse carinho que a cidade me trata. É impressionante quando eu ando pela cidade, as pessoas abraçando, cumprimentando. Então, assim, é uma cidade onde eu me sinto muito acolhido. Por sua ligação com a nossa cidade de Petrópolis, o senhor Antônio Cláudio Magnavita é agraciado com o título de cidadania petropolitana. Cláudio Magnavita, diretor da TV Correio da Manhã, também foi homenageado. Jornalista e empresário, sua ligação com Petrópolis surgiu a partir de 2021, quando assumiu a direção da TV Correio da Manhã e logo em seguida, no dia 16 de setembro de 2022, fundou o jornal Correio Petropolitano. Para ele, receber a homenagem aumenta a responsabilidade com o leitor do jornal e com a cidade. É um momento que nos dá muito orgulho. Eu estou muito emocionado em receber essa homenagem. É fruto de um trabalho de amor, de relacionamento com a cidade, mas, sobretudo, aumenta a nossa responsabilidade com Petrópolis. O título de cidadania petropolitana é dado para pessoas que realizaram trabalhos ou ações que apoiaram Petrópolis, que têm algum vínculo com o município e que receberam a homenagem. Todos eles são aprovados pelos parlamentares na Câmara Municipal. O atual prefeito de Petrópolis comentou sobre a entrega do título para o diretor da TVC. Conheci o Cláudio através da TV, né? E a gente, TV, jornal, enfim, todo o contexto que envolve o Cláudio Magnavita, o Correio da Manhã. Nos conhecemos, nos aproximamos, mas o título já tinha sido concedido antes
da questão eleitoral. Então, só para deixar claro, sim, porque ele faz Petrópolis, porque ele investe na nossa cidade, o que ele representa para a imprensa petropolitana. Também foram homenageados com o título de Cidadania Petropolitana o atual presidente do Detran RJ, Vinícius Fará, e a secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Daniele Barros. Feliz, orgulhoso, eu acho que eu tenho, como eu disse, uma relação muito forte com Petrópolis. Eu, quando deputado federal, fui um dos deputados que mais emendas colocou aqui no município. Minha relação com Petrópolis, ela é muito forte nas relações de amizade, nas amizades pessoais, mas nas ações políticas, independente do cargo que eu ocupei, eu sempre procurei estar próximo. Primeiro que eu sou apaixonado nessa cidade, acho que Petrópolis é uma cidade do mundo. Eu sou da Baixada Fluminense, da cidade Duque de Caxias, portanto uma cidade vizinha. Petrópolis sempre fez parte, né, da minha vida, da minha infância, por conta de que quando uma pessoa de Duque de Caxias quer passear, a gente fala, vou a Petrópolis passear. Então, Petrópolis sempre ocupou um espaço muito especial. A cerimônia contou com a presença de secretários do município, do estado, além de desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ. Claro que através dessa homenagem feita ao nosso diretor Cláudio Magnavita, nós aqui da TV Correio da Manhã também nos sentimos homenageados e entendemos a importância do nosso trabalho. Então, parabéns a todos os homenageados. Bom, gente, agora mudando de assunto, foi criado oficialmente o Programa Municipal de Cozinhas Comunitárias aqui em Petrópolis. O projeto visa combater a fome e garantir a alimentação adequada. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto é o repórter Francisco Schermon. O projeto faz parte de uma lei sancionada em Petrópolis que garante a oferta gratuita de refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O funcionamento será em parceria com associações comunitárias legalizadas que indicarão os locais de atendimento conforme a necessidade de cada região. A Prefeitura ficará responsável por fornecer os equipamentos, alimentos, suporte técnico e acompanhamento, por meio de nutricionistas e assistentes sociais. Já a gestão diária ficará em cargo das comunidades, que poderão atuar de forma voluntária ou remunerada, com base em princípios de autogestão solidária. Integradas ao Sistema Único de Assistência Social, essas unidades servirão refeições com cardápios elaborados mensalmente por profissionais da área, garantindo qualidade, segurança e dignidade no atendimento à população. A nova legislação também autoriza parcerias com instituições públicas e privadas, permitindo que empresas e empresários locais contribuam diretamente com a estruturação e manutenção do programa. Francisco Schermon, para a TV Correio da Manhã. Francisco, muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Prefeitura de Petrópolis amplia vagas em abrigo durante período de quedas nas temperaturas. Câmara Municipal de Petrópolis realiza audiência pública sobre a reforma da Previdência do INPAS. Prazo para pagar a taxa do Enem 2025 é prorrogado para o dia 27 de junho. Prefeitura nomeia novos professores para reforçar a rede municipal de educação em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Câmara Municipal de Petrópolis promoveu uma audiência pública para debater a proposta de reforma da Previdência do Instituto de Previdência e Assistência Social do servidor público municipal aqui da cidade de Petrópolis. Estiveram na reunião vereadores, representantes do INPAS, sindicatos, servidores públicos e membros da sociedade civil. A audiência foi promovida pela Comissão Permanente de Trabalho e Defesa dos Servidores Públicos e apresentou dados técnicos, históricos e financeiros que fundamentam um parecer contrário ao projeto de lei complementar número 277/2025, enviado pela Prefeitura. A proposta visa adequar o regime próprio de Previdência Social Municipal às exigências do Tribunal de Contas do Estado do Rio, mas inclui, segundo a avaliação da comissão, uma série de medidas administrativas que não têm respaldo legal, não apresentam justificativa técnica e não foram discutidas com os servidores. O projeto é um projeto complexo, técnico, para sanar o déficit atuarial declarado pelo atuário em abril de 2025. Foi imposto pela Constituição isso desde 2019 e não foi feito. Então, a cada ano, o INPAS sofre, sangra, não é confortável para nenhum servidor pagar uma alíquota de 14%, 16% ou 18%. Foram apontadas diversas irregularidades no texto enviado pelo Executivo. Entre elas, a ausência de participação dos servidores na elaboração do projeto, a falta de anuência do Conselho Municipal Previdenciário em descumprimento a uma lei federal e a inexistência de estudo de impacto financeiro para alteração com a redução das pensões por morte. Quando usa essa palavra sangrar, quando que o governo e quanto que o governo pretende sangrar também para resolver a situação do INPAS, né? Nós não vamos sangrar sozinhos. Tem que ter uma contrapartida grande do governo em relação a isso, né? O governo tem que apresentar de onde vai tirar novos recursos para o INPAS, qual é o planejamento para a saúde do INPAS, porque o INPAS pertence a nós, servidores. O INPAS não é dos vereadores, o INPAS não é do prefeito, o INPAS é nosso, dos servidores, né? Construído com o nosso dinheiro, com o dinheiro do suor do nosso trabalho. O projeto propõe alíquotas progressivas de 14%, 16% e 18%. Também foi destacada a tentativa de regularização retroativa do símbolo DAS2, referente a um cargo comissionado criado em abril de 2025, fato considerado irregular e que só foi corrigido após denúncia. Além disso, a proposta inclui a criação de 12 novos cargos no INPAS, gerando um impacto financeiro estimado em R$500 mil por ano, sem apresentação de necessidade ou justificativa plausível, caracterizando uma tentativa de ajustar questões administrativas de forma inadequada por meio da reforma previdenciária. Todo mundo sabe que esse projeto chegou aqui. Esse projeto só não foi colocado em apreciação em regime de urgência, porque desde o primeiro momento que o projeto chegou, nós começamos a fazer as reuniões nessa casa.
Diante do cenário exposto, a Comissão Permanente de Trabalho e Defesa dos Servidores Públicos emitiu parecer final desfavorável à tramitação do projeto de lei complementar em sua forma atual. A comissão decidiu, então, que o projeto será devolvido ao Executivo Municipal para que seja devidamente adequado, para que seja retirada as alíquotas, conforme determina o Tribunal de Contas do Estado. A comissão determina ainda que o projeto deve sofrer as alterações para que o servidor não seja prejudicado nem perca os seus direitos. A Câmara Municipal também comunicará formalmente o Tribunal de Contas do Estado sobre a proposta apresentada e as inconformidades. E, gente, olha só, com essa queda brusca nas temperaturas, um dos grandes desafios das prefeituras é proteger do frio as pessoas que vivem em situação de rua. Aqui em Petrópolis, uma das medidas adotadas na última semana foi a ampliação do número de vagas no abrigo público da cidade. Cerca de 150 pessoas estão atualmente em situação de rua na cidade de Petrópolis, segundo o levantamento realizado no último mês pela Secretaria de Assistência Social. Diante disso e da queda brusca nas temperaturas, o órgão instalou na última semana tendas dentro do Núcleo de Integração Social, o NIS, localizado no bairro Alto da Serra. Novas 33 vagas foram abertas para receber esse público e o espaço já abriga atualmente 69 pessoas. O NIS recebe as pessoas entre 8 da noite e 8 da manhã e oferecem o jantar. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, pela manhã, os acolhidos são encaminhados ao Centro Especializado de Tratamento às Pessoas em Situação de Rua, mais conhecido como Centro Pop. Lá, os assistidos podem tomar café da manhã e também tomar banho. De acordo com os dados da Secretaria de Assistência Social, o Centro Pop fez 905 atendimentos entre janeiro e maio deste ano. Neste período, o mês com mais atendimentos foi maio, quando a cidade começou a registrar mais dias com temperaturas baixas. Só no mês passado, 152 indivíduos receberam algum tipo de atendimento. A gente realmente está muito frio, isso porque o inverno ainda não chegou, só começa na sexta-feira. Então, claro, a tendência é que as temperaturas caiam ainda mais. E por isso, as pessoas em situação de rua, em vulnerabilidade social, sofrem muito. E por isso, é claro, a importância dessa medida da ampliação das vagas nos abrigos. Mas agora, mudando de assunto, o Ministério da Educação ampliou o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E com isso, os candidatos terão agora até o fim do dia 27 de junho para fazer o pagamento. Essa inscrição só é confirmada após o pagamento. A taxa de R$ 85 pode ser paga por meio de boleto gerado na página do participante, através do Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança. Para efetuar o pagamento via Pix, o candidato deve escanear o QR Code disponível no próprio boleto. Alunos de escolas públicas que terminam o ensino médio em 2025 são isentos da taxa. Por isso, o sistema não vai gerar boleto para eles. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. O exame será realizado em 30 de novembro e 7 de dezembro nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, todas no Pará, por causa da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada no mês de novembro. Na edição de 2025, o Enem voltará a certificar a conclusão do ensino médio ou a proficiência parcial de estudantes maiores de 18 anos. Para obter a certificação, é necessário que o participante atinja o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e o mínimo de 500 pontos na redação do Enem. E ainda falando em educação, a Prefeitura de Petrópolis nomeou mais 17 professores que foram aprovados no concurso público para cargos efetivos do quadro permanente da Rede Municipal de Ensino. Essas nomeações foram publicadas no Diário Oficial da última sexta-feira. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto para a gente agora é o repórter Francisco Schermon. As convocações fazem parte do planejamento de gestão voltado ao atendimento das demandas pedagógicas e administrativas da rede. Foram convocados 6 professores de educação básica das disciplinas de ciências, 4 de educação artística, 2 de ensino religioso, 2 de português, 1 de geografia, 1 de inglês e 1 de educação física, com distribuição entre o Centro Histórico e o Cascatinha. O processo de nomeação segue os trâmites legais estabelecidos pelas leis municipais e os candidatos devem ficar atentos aos prazos de apresentação de documentos, realização de exames médicos e escolha da unidade de lotação.
A Secretaria da Administração é responsável por receber os documentos, enquanto que a Secretaria da Saúde coordena os exames admissionais. Após essas etapas, a Secretaria da Educação define para quais unidades os professores serão encaminhados conforme as necessidades da rede. Com essa nova convocação, a Prefeitura dá continuidade ao cronograma de chamadas do concurso de educação, com foco na valorização da carreira docente e no fortalecimento das políticas públicas de educação. Francisco Schermon, para a TV Correio da Manhã. Francisco, obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí, porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E, gente, como vocês já sabem, hoje, terça-feira, é aquele dia que a gente se atualiza sobre os principais destaques do mundo do esporte. E a gente sabe que essa semana tem muita novidade aí com o Mundial acontecendo. Então, claro, vamos ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Hoje daremos destaque ao Mundial de Clubes da FIFA e também à Fórmula 1. Começamos, é claro, com o primeiro Super Mundial de Clubes que está acontecendo lá nos Estados Unidos desde sábado. O torneio começou com um empate em 0-0 entre Inter Miami, o time do Messi, nos Estados Unidos, e o Al Ahly, um time super campeão do Egito. Toledo, essa partida de abertura foi marcada muito pelas atuações dos goleiros, né? Com certeza. Os dois goleiros atuaram assim de forma impecável. Cada goleiro se destacou assim em um tempo, pode-se dizer. E os dois, o Messi também foi um dos melhores da partida. É verdade. Eu acho que assim como cada goleiro se destacou em um tempo, cada time se destacou em um tempo. O primeiro tempo foi todo do Al Ahly e do goleiro do Inter Miami, e o segundo tempo foi todo do Inter Miami e com um destaque para o goleiro do Al Ahly. E como você mesmo falou, o Messi foi um dos melhores da partida, apesar do primeiro tempo dele ter sido bem fraco, assim como todo o time do Inter Miami. No segundo tempo ele realmente apareceu, e se não fosse pelo goleiro do Al Ahly, ele já tinha feito o goleiro mais bonito dessa edição do Super Mundial, porque ia fazendo um golaço, teve a defesinha ali, bateu a bola na trave e acabou com tudo, 0-0. Aí a gente fica até na dúvida se ele tentou cruzar ou se ele tentou chutar, porque a gente sabe de toda a genialidade do Messi, mas assim, um jogador normal normalmente cruzaria essa bola.
a gente não consegue nem imaginar se ele tentou chutar ou se ele tentou cruzar. Exatamente, ele é coisa pra gênio mesmo. E se tivesse tentado cruzar também, se tentou cruzar, ele ia fazendo um golaço e no final das contas era isso que valia. Porém, acabou que o goleiro ali defendeu, do mesmo jeito que o goleiro do Inter de Miami defendeu um pênalti. Ou seja, foi um jogo que foi muito disputado, apesar de 0-0 e do futebol de baixa qualidade, né, Toledo? A gente tem que admitir, foi um jogo que não foi muito técnico, foi um jogo bem interessante. São dois times muito fracos, com todo respeito. Exatamente. E o Mundial começou de um jeito bem interessante. Foi um jogo bom, apesar dele ter sido ruim. Exatamente. Eram duas equipes assim que não tinham muita expectativa, mas num contexto geral foi muito equilibrado. Porque o time do Messi, com todo respeito, também não é muito bom. Se não fosse essa panela que ele trouxe, com certeza nem no Mundial estaria. É verdade. E falando em primeiros jogos, o Palmeiras foi o primeiro time brasileiro a estrear nesse campeonato inédito. O Alviverde empatou também em 0-0 em jogo contra o Porto de Portugal no sábado. Mais um jogo equilibrado e pode-se dizer surpreendente. O Porto é um dos times europeus, no caso, né, mais fracos ali da competição e estava com um time muito cansado assim em final de temporada, mas isso não apaga a atuação do Palmeiras, na minha opinião, que foi superior no jogo. Bem superior no jogo, diria inclusive que o Porto fez cera para não perder o Palmeiras. O Palmeiras teve um lance, inclusive, inacreditável, teve mais 4 finalizações em sequência, foi inacreditável não ter saído um gol ali. Na minha visão, o Palmeiras da Abel Ferreira jogou muito melhor do que o Porto, então eu acho que isso mostra que, apesar de futebol europeu ter toda aquela moral, ser realmente um futebol mais técnico pelo que a gente assiste, ali o Palmeiras, a gente vê que os times de grande escalão, né, os times de alta qualidade aqui do Brasil, eles conseguem igualar a situação ali. E o Palmeiras foi muito bem nessa estreia e foi por pouquinho que não saiu com a vitória. Tinha até um certo momento que a gente se vê até torcendo por um time rival ali do Brasil. E, cara, o Palmeiras mereceu com M maiúsculo essa vitória. É verdade. E a gente tem que levar em consideração que o Palmeiras vai jogar depois contra o Inter de Miami e contra o Al-Ahly, e que são os dois times que fizeram a estreia. E é muito superior, eu acho que o Palmeiras tem tudo para passar em primeiro nesse grupo, hein, Toledo? Com certeza, esse empate com o Porto, que poderia ter sido uma vitória, esse um ponto pode mudar esse grupo totalmente. O Palmeiras tem chances claras de vencer tanto o Inter Miami quanto o Al-Ahly, que a gente já falou que são dois times assim muito fracos. E se o Palmeiras, na teoria, jogou muito bem contra o Porto, na teoria tem tudo para ganhar os dois jogos. É verdade, Toledo. Então a gente pode ver que são os brasileiros começando bem nesse torneio. E falando em brasileiros começando bem, o Palmeiras até foi o primeiro a jogar, mas o primeiro a vencer foi o Botafogo. O Glorioso venceu o Seattle Sounders dos Estados Unidos por 2-1 com 2 gols de cabeça. O zagueiro Jair Cunha abriu o placar com o primeiro gol brasileiro na competição e Igor Jesus ampliou, tudo isso lá no primeiro tempo. Já na segunda etapa, os norte-americanos melhoraram com o Roldan descontando e se não fosse pelo goleiro John, o Botafogo teria tomado o empate no último lance do jogo. Hugo, assim, eu esperei um resultado assim, não melhor do Botafogo, que o que importa são os 3 pontos. Porém, eu acho que eu esperei uma atuação melhor e que o Seattle Sounders não conseguisse aplicar um futebol ali para cima do Botafogo, que foi o que aconteceu principalmente no segundo tempo. Eu achei que o Botafogo ia ser bem mais dominante do que ele foi. O primeiro tempo até foi dominante, o Botafogo jogou muito melhor do que o Seattle no primeiro tempo. Mas na segunda etapa, eu não sei se o time do Botafogo tirou um pouco o pé para não cansar, porque é uma competição muito complicada, vai jogar contra PSG, Atlético de Madrid ainda, não sei se tirou um pouco o pé para descansar, ou se realmente o Seattle surpreendeu, porque as coisas se igualaram muito, o Seattle fez um gol lá, e como eu acabei de falar, se não fosse pela defesa do John, teria empatado, então acho que o Botafogo tem que abrir o olho, porque apesar de ser o time mais fraco do grupo, podia ter tomado ali um prejuízo, que pode custar uma futura classificação. Com certeza. Mas assim, o Botafogo saiu com os 3 pontos, no final é o que importa. Seria muito importante fazer saldo, não foi o que aconteceu. E foi o que o PSG fez. E agora o Botafogo vai para 2 confrontos assim, muito difíceis. E assim, a gente espera que passe. Né? Exatamente, a gente espera que o Botafogo passe. A gente está aqui torcendo pelos times brasileiros.
E vão ser jogos bem interessantes, tanto contra o PSG, que eu acho que o Botafogo é realmente a maior pedreira, né? Eu acho que até inclusive a maior pedreira que qualquer time brasileiro tem nessa competição até o momento, que é o Botafogo jogar contra o PSG, que é o atual campeão da Champions, né? Bem interessante, o atual campeão da Champions contra o atual campeão da Libertadores. E depois tem contra o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tomou um baile do PSG na estreia, a gente ainda vai falar sobre isso, mas eu acho que é um jogo ali mais equilibrado e se for para ganhar alguma coisa, eu acho que o Botafogo tem mais chance de ganhar o Atlético de Madrid. E assim, a gente tem que destacar que se o Botafogo conseguir passar nesse grupo, que claramente é o grupo da morte, ia ser histórico. Sem dúvida nenhuma, histórico, ia ser muito bom para a moral de todo o time do Botafogo. E outro brasileiro que venceu foi o Flamengo. O rubro-negro carioca teve um começo fulminante contra o Esperance da Tunísia. E aos 17, Arrascaeta abriu o placar com um belo gol. Depois disso, o Flamengo diminuiu o ritmo, mas ainda fez mais um gol no segundo tempo. Um golaço de Luiz Araújo após um passe maravilhoso do estreante Jorginho. Fim de jogo, Flamengo 2, Esperance 0. Toledo, foi uma estreia positiva do Flamengo, mas eu diria principalmente a estreia positiva do Jorginho. Com certeza, joga de terno, dá pra ver a diferença, assim, para os jogadores do Flamengo até, um jogador de uma inteligência absurda. Tu vê no gol do Luiz Araújo, ele olha pro lado para ver onde que o Luiz Araújo tá e deixa o Luiz Araújo naquelas condições que ele gosta, para chapar de esquerda no canto, e conseguiu fazer um belo gol. E aí, ainda acho que vale destacar que jogou muito bem, deu esse passe, que muitas vezes precisa ter um entrosamento muito grande, e foi só na primeira partida, ele acabou de chegar no Flamengo, então ainda tem muito a melhorar. E foi uma estreia bem positiva do Flamengo, hein, Toledo? Eu acho que sofreu mais do que precisava sofrer, porque eu acho que tirou bem o ritmo. O Flamengo, quando queria jogar, jogava muito melhor, mas se botou em umas posições de vulnerabilidade ali, muitas vezes desnecessárias. Porém, assim como com o Botafogo, o que vale são os 3 pontos, no final das contas. Com certeza. E o Flamengo ainda conseguiu ser líder pelo critério de desempate, que seria o cartão, porque o Chelsea também fez 2-0 no LA Galaxy, a gente vai comentar também. E agora o Flamengo vai jogar e a esperança é provavelmente que o Flamengo passe, na teoria, em segundo, porque também o Chelsea é, claro, favorito. É favorito e o Chelsea venceu por 2-0, a gente já até começa comentando sobre, que o Chelsea venceu por 2-0, muita gente falou, o Chelsea não jogou tão bem, mas o Chelsea estava claramente segurando o pé contra o LA Galaxy. Eles só estavam tentando ali fazer o gol para garantir a vitória, porque claramente tem mais futebol que aquele. Porém, tem que abrir o olho, o Flamengo tem que realmente chegar com a esperança de vencer, porque se tem um time nesse grupo que pode vencer o Chelsea, na minha visão, é o Flamengo. E olha, Toledo, a gente tem que destacar também que a gente não vai falar do Fluminense, que é o último brasileiro nessa competição, o último carioca, que ainda não jogou no momento que a gente está fazendo essa gravação aqui, joga 1h da tarde desta terça-feira contra o Borussia Dortmund, um jogo que promete ser bem interessante também. E a gente ainda não comentou sobre o resultado, justamente sobre isso. Por isso que o jogo ainda não aconteceu. E qual que são as suas expectativas para esse jogo? Vai ser engraçado, a gente vai poder ver o que a gente comentou, se aconteceu ou não. Assim, pessoalmente, o Fluminense, eu acho que é uma situação quase parecida com o Palmeiras. O Fluminense não joga um futebol tão bom quanto o Palmeiras, a gente sabe, com todo respeito ao Fluminense, é claro. O Borussia Dortmund também é um pouco superior do que o Porto, mas eu acho que pode dar uma zebrinha, mas é claro, o Borussia Dortmund também é o favorito. Eu acho que o Borussia Dortmund é favorito, e se tivesse sido essa pergunta há um mês atrás, 2, eu diria que o Fluminense tinha a chance maior de vitória. Exatamente. Porém, o Borussia terminou a temporada em alta, estava em 10º colocado, fez uma reta final espetacular. Tem o artilheiro da Champions junto com o Rafinha ali, o Guirassy. Então, eu acho que o Fluminense tem tudo para perder, vou ser muito sincero, tem tudo para perder. Porém, se pode ainda acontecer uma zebra, a gente está falando de uma competição inédita, tudo pode acontecer. Isso aí. Hugo, a gente já comentou sobre o jogo do Al-Ahly Inter Miami, e no mesmo dia a gente teve Bayern de Munique 10, Auckland City 0. Um time amador contra um dos times mais poderosos do mundo. Tem que destacar isso aqui, não o resultado, mas a maldade que o juiz fez, que estava 10-0 no placar, ele deu 5 minutos de acréscimo, gente. Não pode um negócio desse, pelo amor de Deus. Mas eu acho que foi uma forma de prestar respeito e mostrar que o mas Auckland City tá ali. Não teve acréscimo quando estava 5-0 na final da Champions. 10-0 não tem como. Falando em final da Champions, PSG 4, Atlético de Madrid 0. PSG
muito soberano. Aí Palmeiras e Porto a gente já comentou, Botafogo e Seattle também. E o Chelsea ganhou de 2-0 do LA Galaxy, está no grupo do Flamengo. Resultado muito bom, mas o Flamengo ainda é líder. E a gente teve um dos jogos mais legais também. Até agora, Boca Juniors e Benfica, que foi 2-2. Exatamente, o Boca Juniors estava com a vitória na mão, 2-0. Aí vai, o Benfica empata e você pensa, não... 2 gols de argentino. Exatamente, só teve o gol argentino nesse jogo. Aí você pensa, pô, o Boca fez 2, o Benfica fez 1. Aí você pensa, agora o Benfica vai. Não, aí o Belotti, atacante do Benfica, foi expulso e ainda assim, com 1 a menos, eles conseguiram empatar e depois o jogador do Boca agride um jogador e teve uma expulsão para cada lado. E o último jogo que a gente teve foi Flamengo Esperança, que o Flamengo ganhou de 2-0. Exatamente, uma rodada bem interessante nesse primeiro Super Mundial. E nesse fim de semana ainda tivemos o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. E a 10ª corrida da temporada 2025 teve situações inéditas nesse ano. É verdade, o George Russell da Mercedes venceu a primeira dele e da equipe nesta temporada. E o Max Verstappen da Red Bull em segundo e Kimi Antonelli, também da Mercedes, em terceiro, completaram o pódio da prova. Com o pódio, o Antonelli se tornou o terceiro piloto mais novo a subir no top 3 da Fórmula 1. E uma outra coisa que marcou essa prova, Toledo, foi o acidente entre Oscar Piastri e Lando Norris, ambos pilotos da McLaren, que se envolveram ali num acidente bem infantil causado pelo piloto inglês. Hugo, assim a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo, focando totalmente no Mundial de Clubes. Vai ser isso por um tempinho ainda, a gente espera. E a gente está de volta na próxima edição. A gente se vê. Um beijo. Até a próxima, trazendo as principais notícias do mundo dos esportes. É claro, com foco nesse Super Mundial que está sendo uma alegria de acompanhar. Então, na quinta-feira, os meninos estão de volta para trazer mais atualizações sobre o mundo do esporte. Mas agora nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece 135 vagas para esta semana. Governo do Estado divulga mais de 3.000 vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz. A atividade econômica brasileira cresce 0,2% em abril, com saldo positivo pelo 4º mês seguido. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou, mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão.
O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 135 oportunidades para esta semana, até sexta-feira, dia 20 de junho. São 34 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência, em vagas para agente de proteção patrimonial, atendente de balcão, atendente de restaurante, operador de loja, cozinheiro de restaurante, confeiteiro e padeiro. O balcão desta semana também conta com 4 vagas destinadas a pessoas com deficiência para auxiliar administrativo e auxiliar de logística. Os candidatos podem encontrar todas as vagas e realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. E ainda falando em oportunidade, o governo do estado está divulgando 3.057 vagas de emprego formal no Rio de Janeiro esta semana, que foram captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. E por meio do Sistema Nacional de Empregos, são oferecidas 913 posições com carteira assinada, que estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana, Costa Verde e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 2.144 vagas, 852 ofertas pela Fundação Moody's e 1.292 pelo Centro de Integração Empresa-Escola. A região metropolitana oferece de 2 a 3 salários mínimos para as posições de mecânico a diesel e motorista de caminhão, que exigem experiência anterior e o ensino médio. Sem exigência de experiência, há oportunidades para açougueiro, auxiliar de estoque e balconista. Para pessoas com deficiência, são 223 vagas para diferentes funções e remunerações. Já na região serrana, foram divulgadas 217 vagas, com remuneração de 2 a 3 salários mínimos para auxiliar de limpeza, com experiência anterior e ensino fundamental exigidos. De acordo com o Observatório do Trabalho do Governo do Estado, a maioria das vagas captadas é para o setor de serviços e o restante da área de comércio. Por nível de escolaridade, 53,5% pedem um ensino médio completo e 38,4% o ensino fundamental completo. A maior parte das vagas exige experiência. E é importante manter o cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas disponível no site rj.gov.br/trabalho. Uma parceria entre a Secretaria de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Moody's e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação oferece nesta semana 852 vagas de estágios nos níveis superior
superior, médio e técnico. Para se cadastrar, basta acessar moody's.org.br. Já o CIEE oferece 1.292 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e vagas para jovem aprendiz. As informações mais detalhadas podem ser obtidas no site ciee.org.br. E, gente, todas essas vagas, tanto as de Petrópolis quanto a nível estadual, também estão listadas no nosso site, em correiopetropolitano.com.br. Basta acessar, conferir as vagas e também exigências de cada uma. Bom, gente, agora falando em economia, de acordo com informações do Banco Central, pelo 4º mês seguido, a atividade econômica brasileira apresentou um pequeno aumento. Divulgado nesta segunda-feira, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central subiu 0,2% em abril, comparado ao mês anterior. Na comparação com abril de 2024, houve crescimento de 2,5%, sem ajuste para o período, já que a comparação é entre meses iguais. No acumulado do ano, o indicador ficou positivo em 3,5% e em 12 meses registrou aumento de 4%. O IBC-BR é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica do país e ajuda o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic, definida atualmente em 14,75% ao ano. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade de setores da economia, como indústria, comércio e serviços e agropecuária, além do volume de impostos. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para alcançar a meta de inflação. Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida. E isso causa reflexos nos preços, porque os juros mais altos, eles encarecem o crédito e estimulam a poupança. Desse modo, taxas mais altas ajudam a redução da inflação, mas também podem dificultar a expansão da economia. Quando o Copom diminui a Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação e estimulando a atividade econômica. A alta do preço dos alimentos e da energia e as incertezas em torno da economia global fizeram o órgão aumentar mais uma vez os juros em 0,5 ponto percentual na última reunião, em maio, no 6º aumento seguido da Selic em um ciclo de contração na política monetária. Em comunicado, o Copom não deu pistas sobre o que deve ocorrer na próxima reunião a ser realizada nesta semana. O colegiado afirmou apenas que o clima de incerteza permanece alto e exigirá prudência da autoridade monetária, tanto em eventuais aumentos futuros, como no período em que a Selic deve ficar em 14,75% ao ano. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Amanhã, gente, já é quarta-feira, estamos nos encaminhando para metade da semana, uma semana que já é mais curta, porque tem feriado na quinta-feira, muita gente acaba emendando e, claro, a gente quer saber como vai estar a previsão, já que o inverno já está chegando. E por isso, eu já estou aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai trazer essas informações sobre a previsão do tempo para amanhã aqui pra gente. Toledo, boa tarde, amanhã é quarta-feira, e aí, como é que está a previsão do tempo? E aí, Rafa, então... Sexta-feira já começa o inverno aqui em Petrópolis, pelo menos. Já está um pouquinho mais quente, mas olha só. Quarta-feira em Nova Friburgo não será muito diferente de hoje. A previsão para amanhã é um dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite a nebulosidade diminui. As temperaturas devem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 20 graus. Em Teresópolis o dia também será parecido com o de hoje, com temperaturas variando entre a mínima de 13 e a máxima de 21 graus. O dia será de sol com algumas nuvens, mas não chove. Aqui em Petrópolis a previsão é a mesma de Teresópolis. A quarta-feira será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Os termômetros devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 22 graus. Em Paraíba do Sul, a quarta-feira tem previsão de um dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui e também não há previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 25 graus. E para finalizar, em Três Rios o dia amanhã será de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade também diminui. Os termômetros devem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 26 graus. É isso mesmo, Toledo. Essa semana já está um pouquinho mais quente que a semana passada, que foi muito fria, pelo menos aqui em Petrópolis, mas a gente sabe que nas regiões aqui próximas, todas as cidades da nossa região de cobertura, estava bem frio, foi uma coisa bem estadual mesmo, o Sudeste todo passou muito frio na última semana. Mas, gente, como o Toledo falou, sexta-feira já começa o inverno, então
a gente pode se preparar que essas temperaturas vão voltar a cair. Ainda tá frio, principalmente na parte da manhã e na parte da noite. Gente, normal, é a nossa alta temporada aqui na região serrana e, claro, vai voltar a cair as temperaturas, mas para amanhã ainda permanece mais ou menos como o dia de hoje. Então, Toledo, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além, é claro, do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, Facebook, TV Correio da Manhã e os Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E, gente, amanhã, claro, quarta-feira, então vocês já sabem, a gente tem aquele encontro marcado ao vivo a partir de 1h da tarde. Eu espero por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.